Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marco Antônio Macarrão. Não vou fazer questão de aparecer aqui, nesse vídeo. A minha intenção vai ser tão somente comentar, resolver as questões da provinha organizada pela Fundação Cefet Minas para o concurso de técnico administrativo educacional em educação, da Universidade Federal de Juiz de Fora, da UFJF. Bom, nós tivemos curso aqui, no Estúdio Fácil, e tanto presencial quanto online, e eu queria fazer com vocês um comentário da prova, até para a gente poder verificar o que foi dado, como foi dado, como é que isso veio na prova. Bom, eu queria começar exatamente falando com vocês sobre uma coisa que eu sempre comento, eu sempre falo: antes de ler o texto, veja se você vai de fato precisar dele, se você vai precisar dele inteiro. Enfim, é muito importante você dar uma olhada para que você não perca tempo e não se canse. Principalmente, mais do que perder tempo, dependendo da prova, é uma questão de cansar mais ou não por conta da leitura, beleza? Ok? Então, vamos que vamos. Olha só, a gente vai olhar e vai ver que na primeira questão, no sistema ortográfico vigente, emprega-se o hífen nas palavras compostas ou derivadas por prefixação. A esse respeito, leia a passagem do texto. A estrela-mãe desse planeta é muito parecida com o Sol, só um pouco maior e mais quente. A palavra composta estrela-mãe possui hífen por quê? Bom, ou seja, não tem absolutamente nada a ver com o texto, então eu não vou ler o texto ainda, tá? Ele diz que no nosso sistema ortográfico, ou seja, nas regras ortográficas vigentes, o hífen é empregado nas palavras compostas, ou seja, formadas por mais de um radical, ou nas palavras derivadas por prefixação, ou seja, aquelas que têm prefixo. Sempre? Não. Mas, de maneira geral, isso pode dar como uma regra, uma recomendação, enfim, tá. E ele quer saber sobre a palavra estrela-mãe. Se eu pegar especificamente estrela-mãe aqui, eu vou observar o seguinte: eu vou observar que eu tenho um substantivo estrela e um outro substantivo mãe. Mãe é um substantivo, de alguma forma, Então, isso, por exemplo, faria com que eu eliminasse a letra A, forma do pseudo-prefixo por recomposição, não tem nada disso. Separa elementos dos adjetivos compostos, também mentira, não tem nada de adjetivo composto, tá? Então já poderia eliminar a letra B. Separa topônimos formados por substantivo. Topônimo é nome de lugar, tá? Eu não tenho nome de lugar especificamente aqui, então é bom, a gente ficar atento com isso aqui. Une elementos reduzidos que perdem a significação própria. Não tem nada de reduzido e nem perdem a significação própria. Não tem absolutamente nada a ver com isso, tá? Ok? Bom, o que eu tenho? Liga elementos de natureza nominal e adjetival por justa posição. Veja bem, estrela-mãe. Estrela-mãe, obviamente, são dois substantivos ligados por justa posição, ou seja, não há perda, naquela questão da formação de palavras, que é um assunto que essa banca gosta de cobrar sempre, mas ela misturou aqui com hífen. Só que ele fala de natureza nominal e adjetival. Na verdade, o que a gente vai entender por adjetival aqui? A gente vai entender a questão de que mãe está qualificando, caracterizando a estrela, a estrela mãe, não é qualquer outra estrela, não é a estrela A, B, C, a estrela mãe. Então, nesse sentido, a natureza se torna, sim, de alguma forma adjetival, por isso a resposta de fato tem que ser a letra E. Bom, a questão número 2 aqui, que nós temos, vamos descer aqui para a questão número 2, sobre tonicidade, gente? Uma questão relativamente fácil. Tendo por base as regras de acentuação gráfica, todas as palavras abaixo retiradas do texto são paroxítonas, exceto em. Bom, paroxítona é aquela que tem a penúltima sílaba tônica, Se a gente observar aqui em descobertas, penúltima tônica, estrelas, penúltima tônica, celeste, penúltima tônica, mantidos, penúltima tônica, nomenclatura, penúltima tônica, deuses,
penúltima tônica. Antigos, também penúltima tônica. Algumas, também penúltima tônica. Acabei marcando a palavra inteira aqui, tá, gente? Desculpa aí. Consegui. Algumas, então, aqui. Brilhante também, ó. Asteroide. Tem hora que eu não consigo marcar a sílaba inteira, né, gente? Terreno. Mesma coisa, ó. Eita, nós, hein? Beleza, equivalente. Também o LEM, né? Foi o que foi. Agora, quando eu chego na letra D, eu tenho um probleminha. Subjetivo, ok. Recentemente, ok. Cultura, ok. Mas nacional é oxítona. E isso não me serve. Portanto, exceto em qual? Letra D de dado. Fechou, facinho, tranquilo, né? Vamos lá. O período composto por subordinação caracteriza-se pela formação... Ele sempre dá uma definiçãozinha antes, né? A propósito das orações subordinadas, observe o período transcrito do texto. Mesmo em planetas descobertos mais recentemente, como Urano e Netuno, que eram invisíveis... Bom, ele quer saber a classificação dessa oração. Primeiro, eu tenho que olhar esse que e descobrir se ele é uma conjunção integrante ou um pronome relativo, né? Supondo que ele seja uma conjunção integrante, daria para trocar por isso ou algo. Recentemente, como Urano e Netuno, isso eram invisíveis. Não. Agora, dá para trocar por os quais, as quais? Dá, não dá? Os quais eram invisíveis. Ou seja, se o que pode ser trocado por os quais, se eu consigo fazer isso, tá? É porque este que é um pronome relativo. Estou escrevendo aqui, ó, tá pequeno, mas estou tentando aqui só para vocês terem como visualizar, tá? Eu estou gravando direto no PDF, né? Então, pronome relativo, tá? Se é pronome relativo, eu já posso eliminar a letra A, que diz que é adjetivo, adverbial causal, já posso eliminar a D, que é substantiva positiva, e a E, adverbial consecutiva. Fiquei com as duas, letra B e C, adjetiva. Por quê? Porque se eu tenho pronome relativo, a oração é subordinada adjetiva. A diferença básica entre a adjetiva e a restritiva é que na restritiva eu não uso vírgula. Lembra? Restritiva, pega o S do res sem vírgula, lá com V do vá, né? Restritiva. E a explicativa é com vírgula. Portanto, se está separada, isolada por vírgula ali, a minha resposta só pode ser que se trata de uma adjetiva explicativa. Ok? Se a justificativa estivesse errada, né, que ele continua justificando aqui, a gente teria que ter uma resposta que atendesse, né, a isso. Poderia ter a justificativa correta, porém tinha que ter a classificação correta também, e não era o caso, né? Então, ficamos por aqui. Questão 4, uma questãozinha de crase. Ele define crase, beleza. Depois ele quer que avalie, né? É facultativo o emprego do acento indicativo da crase antes da expressão a uma distância. Gente, o que eu falei tanto para vocês que são meus alunos, foram meus alunos, né? Para ser facultativo, só 3 circunstâncias, só 3 situações nos atendem. Quais? Nos atende a situação de ser antes de pronome possessivo feminino no singular, o que não é o caso, antes de nome próprio feminino, o que também não é o caso, e depois da preposição até, que também não é o caso. Essa crase aqui antes do uma é proibida. Por que ela é proibida? Uma é um artigo indefinido. Gente, a crase é a junção da preposição a com o artigo definido, como foi dito lá em cima, de 2 as. Se já tem artigo indefinido, como é que eu vou ter o definido para a mesma palavra? Não faz sentido, né, gente? Então, nada feito. Essa aqui está errada, beleza? Ih, marquei um monte de gente aqui. Bom, 2. O acento grave foi empregado em a distância de Marte ao Sol, porque neste caso a palavra distância possui elemento modificador. Pois é, as palavras casa, terra e distância levam a expressão, né, formada por essa, vão ter acento grave se as palavras estiverem sintaticamente determinadas ou modificadas, que é a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, ensino à distância, não tem crase. Ensino à distância, sei lá, qualquer coisa, telepresencial. Já tem alguma coisa falando da distância, então, se estiver falando da distância, né, de fato, já está determinando a distância, modificando a distância, então passa a ter crase. E é o caso, né? Distância de onde? De Marte ao Sol. Então, tem um modificador aqui.
Então, naturalmente está certa a afirmação. Então 2 está certo. 3. Não ocorreu o emprego do acento grave em a uma distância, porque neste caso a palavra distância não possui elemento modificador. Gente, isso aqui é uma pegadinha, presta atenção. De fato, ter elemento modificador ou não faz toda a diferença para você pôr crase ou não na expressão à distância. No entanto, a expressão em questão é a uma distância. Ou seja, o motivo pelo qual não há acento grave não é o fato de distância não estar determinada, não estar modificada. Porque eu podia colocar a uma distância, qualquer que seja ali, determinando que ia continuar sem crase. Por quê? Porque o motivo é o uma. O 1 é que atrapalha, ou seja, a 3 está errada, portanto, apenas 2 está correta, ok? Bom, questão 5, ele vem falando tal de questões linguísticas, de linguística textual, Enguedor e Koch, ali, relativa aos tipos de coesão textual. Você fala, ai meu Deus do céu, não estudei esse negócio com detalhe assim. Não, de fato, por exemplo, quem foi meu aluno, eu não trabalhei isso com profundidade, não esbarrei muito nisso mesmo não, tá? Mas olha só como é que se você estudou outras coisas, você consegue. Na coesão por tananã, a omissão de um item que é recuperável pelo contexto. Gente, olha aqui as opções. Veja bem, quando que eu tenho omissão de um termo que pode ser retomado pelo contexto? Quando eu tenho elipse, certo? Beleza? Porque olha lá, o sujeito que a gente chama de oculto, elíptico ou desidencial, né? Ele é aquele exatamente que pode ser retomado pelo contexto sem ter sido citado antes. Quando a gente difere, inclusive, nas figuras de linguagem, elipse e Zeuglmann, a gente bate em cima disso. Então pronto, acabou. Não tem para onde correr. É a letra B, porque não tem nenhuma outra começa. Aí o resto vira resto, né? Certo? Beleza? Questão da reiteração, que está muito clara, substituição, enfim. Se você matasse pela elipse, ficava muito fácil, já resolvia logo de cara, tá? Bom, vamos lá. Questão número 6. A Estação Espacial Internacional completa uma volta ao redor da Terra a cada 90 minutos e os astronautas podem presenciar o nascer do Sol até 16 vezes por dia. Beleza? Vamos ver. Com relação aos sinais de pontuação, a vírgula no texto da revista Veja serve para separar. E aí? Oração subordinada substantiva antepósito. Não tem nada de subordinada substantiva. Você tem um E gigante ali. Então ela é coordenada sindética. Então a letra B também está fora, porque está dizendo que é assindética. Ou seja, que não tem conjunção. Letra C. Elementos coordenados em uma enumeração separados pela conjunção E. Gente, se eu tivesse elementos coordenados em uma enumeração e a conjunção E, não teria vírgula, né? Então simplesmente não serve. Orações coordenadas unidas pela conjunção E, quando tem sujeitos diferentes. Bom, vamos ver lá. A Estação Espacial Internacional completa uma volta ao redor da Terra a cada 90 minutos. Quem completa uma volta? A Estação Espacial Internacional. Ok? Isso é o sujeito do completo. E os astronautas podem presenciar. Quem pode presenciar? Os astronautas. São sujeitos diferentes? Duas orações diferentes? São. Tem um E antecedido de vírgula? Tem. Aí a questão é, mas existe essa regra? Sim, existe. Tá? Mas se você ainda estiver na dúvida, né? Poxa, não tenho certeza não, sabe? Vai para a letra E. Oração introduzida pela conjunção E, para reiterar os termos da oração anterior. Gente, não tem nada de reiterar termo de oração anterior. Pelo contrário, é introduzida pela conjunção E, mas não tem nenhuma intenção de reiterar e a vírgula não cumpre esse papel ali. Então a resposta é letra D. Repare, nós chegamos num novo texto e nós não precisamos nem olhar para a cara do texto anterior. Beleza? Então não precisava ter lido o texto, nem voltar nele a gente voltou, gente, para vocês terem, né, essa noção aí, tá? Bom, questão 7. Variações linguísticas são as variações de que uma língua apresenta de acordo com as condições sociais, culturais, regionais e históricas em que é utilizada. Beleza.
Papo de índio. Veio uns homens de saia preta, cheio de caixinha e pó branco, que eles disseram que chamava açúcar. Aí eles falaram e nós fechamos a cara. Depois eles a repetiram e nós fechamos o corpo. Aí eles insistiram e nós comemos eles. Heloísa Buarque de Holanda, parará, parará. A partir do conceito veiculado no texto 1, né? Beleza? Que é o texto que fala da variação linguística, e da exemplificação apresentada no texto 2, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre as variações linguísticas. Vamos lá, vamos comigo aqui, vamos ver o que a gente tem. Bom, então vamos lá. O poema apresenta o dialeto do índio, caracterizado por uma estrutura de linguagem própria de um grupo. Bom, assim, pela referência, né, do texto que traz lá a questão, peraí, deixa eu minimizar esse trem aqui, né? A questão aqui veio, papo de índio, né? Veio uns homens de saia preta e tal, podia ser um índio, um caipira, podia ser um monte de coisa, mas chama papo de índio, por que não, né? E é um dialeto. O código de linguístico do texto é o jargão, pois se trata de uma linguagem alterada por perturbações históricas. Não, absolutamente nada a ver, falsa. Então a primeira é verdadeira, a segunda falsa. O registro no poema é informal, porque o nível de fala do índio está relacionado à sua situação de comunicação social. Perfeito, está conversando, está falando, então o registro é informal, sim. Verdadeiro. Uma das variedades linguísticas que se apresenta no poema é a gíria, criada por um grupo social que representa a época da colonização. Gente, gíria da época da colonização, esse texto não tem nada disso, né? Falso. Portanto, meus amiguinhos, só podemos marcar aqui letra E, beleza? Ok? Bom, a banca mostrou nas provas anteriores, nas questões anteriores, gostar de pedir isso aqui, né, gente? Estou falando de quê? Estou falando de colocação pronominal, né? E ele faz primeiro, para variar, uma explicação a esse respeito, né, sobre próclises, mesóclises e entes. A oração que apresenta a posição correta da ênclise é. Então ele está pedindo a posição correta do pronome depois, tá? Letra A, contaria-lhe o segredo. Mentira, tinha que ser contar-lhe-ia. Por quê? Verbo aqui, ó, no futuro do pretérito, sem motivo para próclise, então tem que fazer mesóclise. Então, ou seja, no caso que é a ênclise que ele quer, está errado. Ninguém disse-me, mentira, ninguém me disse, o ninguém é um pronome. Pronome atrai, não tenho para onde correr, tá? Então, tá errado. Prefiro que torturem-me. Opa, também tá errado, porque o que atrai, né? Prefiro que me torturem. Também não serve. Letra D, não. Apeio-me aqui e não volto mais. Opa, pera lá. A vírgula que está aqui, ó, ela expulsa, né, gente? Eu falo para vocês que a vírgula expulsa, na verdade, é porque não tem motivo nenhum para o pronome vir para cá. Então me parece uma ênclise correta. Mas você vai falar, Macarrão, e a letra E? Bons ventos levem-no nesse outono. Aí você fala, uai, Macarrão, mas vento não atrai, então tá certo. Só que trata-se da famosa, da dita frase optativa. É uma frase que exprime desejo, quase uma invocação, né? Bons ventos levem-no nesse outono. Não, bons ventos o levem nesse outono. Portanto, tá errada e a resposta correta só pode ser a letra D de dado. Gente, eu falo que a prova, quando cai só gramática, ela diferencia demais, tá? Por que ela diferencia demais? Porque ela traz a galera que, por exemplo, interpretação de texto, você não precisa necessariamente ter estudado, né? Então você consegue se virar bem mesmo sem você ter estudado. Quando cai só gramática, cara, não tem pra onde correr, né? Vamos? Avalie a concordância nominal na imagem. Mandem nossas dicas para o maior número de pessoas possível. Por quê, gente? Esse adjetivo, essa expressão, o mais, a mais, o melhor, a pior, a maior, a menor, a concordância se dá entre o, tá? Que eu não consigo marcar aqui porque agora aqui está com uma imagem, né? E o adjetivo possível. Mas nada, não tem para onde correr, tá? Então, se o o está no singular, o possível tem que ficar no singular, mesmo que fique feio, tá? Que nem é tanto o caso. Vamos ver, em relação à concordância nominal da palavra possível na imagem, analise as afirmações a seguir e a relação proposta entre elas.
O adjetivo possível poderá ficar no singular ou no plural. Mentira, ele só pode ficar no singular. Por quê? Concordará ora com a partícula o maior, ora com o substantivo pessoas. Nananina, não. Se você considerasse a 1 certa, a 2 também estava certa, né? Mas, de fato, as duas estão falsas. Portanto, letra A. Gente, minha apostila, quem foi meu aluno aí no presencial, por exemplo, e no online tem uma aula sobre isso, aula de concordância nominal, 15 minutos no máximo. E no meio, dentre as coisas do anexo, bastantes, etc., a última coisa que eu falo na aula é sobre esse lance do ou mais possível, tá? E na minha apostila tem isso também bonitinho, tá? Vamos fazer a última, né? Segundo Jacobson, é possível determinar funções da linguagem, parará. Considerando a finalidade principal de cada texto, associe corretamente a função de linguagem a um elemento, posto em foco, né? Bom, essa aqui, gente, provavelmente você não precisa nem saber toda, né? Por exemplo, eu sei que a fática, ela olha o canal, né? Então, se ela olha o canal, a função fática número 5 vai entrar aqui, aqui, beleza? Ok? Quando eu tô pegando as mais fáceis, que não tem para onde correr, tá, gente? Beleza? A função metalinguística, ela vai trabalhar com o elemento código. A referencial é aquela em que você simplesmente dá a informação sem opinar sobre ela, sem subjetividade, a mensagem. Então, pera lá. A segunda tem que ser número 5, tá? A segunda tem que ser número 5. Então, com isso eu elimino B e C, tá? A penúltima, vamos pegar até a última, metalinguagem, tem que ser a 4. Só sobrou a D de dado, gente. Ou seja, com as duas coisas mais fáceis de você identificar, que não tem churumela, como se diz, você já matava a questão. Olha que lindo. Letra D de dado. E assim, meus amigos, eu encerro, né, esse vídeo mostrando que a prova de português não foi nenhum absurdo, pelo contrário, uma prova que ia muito aquém dos padrões, né, de provas, às vezes até um pouco mal feitas dessa banca, com interpretações meio escorregadias, né, porque a interpretação, a prova, se ela é difícil ou fácil, beleza. O problema é quando ela é difícil porque ela é mal feita, então foge a questão de lógica, né, e aí não nos serve, ok? Bom, conte conosco, qualquer dúvida pode mandar mensagem, estamos aí para ajudar, beleza? Um abraço para vocês e até uma próxima.